Olá, amigos do canal, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. É muito bom estarmos reunidos. A cada mensagem eu tenho sentido um prazer enorme em transmitir a vocês. O poder de Deus tem tomado conta do meu coração de uma forma sobrenatural. Essa palavra tem transformado o meu coração, essa mensagem, essa série, porque Deus tem movido minhas estruturas, tem mexido com tudo aquilo que eu sou e eu tenho sido mudado através dessa mensagem, dessa palavra, dessa série Profetas. Eu tenho sido moldado, eu tenho sentido que Deus tem moldado o meu coração de uma forma diferente para transmitir para vocês a mensagem dessa profecia que é a palavra de Deus. Todos esses livros, são 66 livros, mais de 30 homens, mais de 30 pessoas escrevendo e conduzindo essa mensagem. Nenhum deles se contradiz. Nenhum deles se contrapõe. A mensagem tem uma linha contínua e a palavra de Deus se complementa nas suas entrelinhas, se complementa e mais do que isso, preenche nossas vidas, preenche o nosso coração e traz à luz aquilo que antes estava na escuridão, antes estava oculto ou escondido. A luz da palavra de Deus tem nos renovado a cada dia e isso tem sido muito bom, isso tem sido muito maravilhoso. Na última mensagem nós estávamos falando sobre Davi e como ele tem sido, como ele foi profeta, como a mensagem dele foi profética através do Salmo 16. Essa mensagem, para vocês terem uma ideia da profecia, do quão é o alcance da profecia, ela chegou até Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo no dia de Pentecostes desce até os apóstolos e os discípulos. Ali no cenáculo tinha 120 pessoas e elas foram tomadas pelo poder de Deus e receberam o batismo com o Espírito Santo e foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento o Espírito Santo começou a se manifestar de uma forma sobrenatural, onde o povo ouviu a mensagem da cruz em sua língua e ali existiam pessoas de todo o mundo conhecido visitando Jerusalém e todos eles puderam ouvir a mensagem da cruz em suas maravilhas, em sua própria língua, em seu próprio idioma, porque esse foi o derramar do poder de Deus, o derramar do poder do Senhor. Então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, ali como profeta de Deus para aquela geração, para aquele momento, ele vai e começa a ministrar e ele cita o Salmo 16, escrito por Davi. Davi era homem, sofreu corrupção, e se você olhar no sepulcro, Davi está lá no sepulcro, e Davi estava mencionando não ele mesmo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, que não foi detido pelo sepulcro. O sepulcro não foi capaz de detê-lo, mas ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e ali mais de 3.000 homens foram convertidos ao Espírito Santo, foram convertidos ao nome de Jesus através do Espírito Santo de Deus. E eles se converteram e ali também suas famílias se converteram, suas esposas e seus filhos. E ali eu creio que mais de 10.000 pessoas reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador através da citação do Salmo 16, que foi escrito por Davi centenas de anos antes como profecia e como verdade. O povo reconheceu Jesus. E esse mesmo Davi era um homem perfeito? Não, ele não era um homem perfeito. E nós vamos ver um pouquinho disso na mensagem de hoje. E eu quero, antes de iniciar a mensagem de hoje, te dizer, clique aí no like que está aí embaixo, no joinha, e você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem. E essa mensagem será impulsionada, o YouTube vai entender que ela é relevante e passará a sugerir para mais e mais pessoas, receberão a sugestão desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, clique aí no sininho também, você será notificado. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você receberá a notificação e será transformado pelo poder da palavra de Deus. Então vamos à leitura do texto de hoje, que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 4 ao 9.
Vamos lá. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deve pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Olha que coisa terrível que Davi cometeu, um pecado tão terrível. Davi, nesse momento, ele deixou de sair para a guerra. Em outra mensagem, existe uma mensagem sobre isso que eu ministro a respeito de Davi não ter saído para a guerra e ele saiu do centro da vontade de Deus e comete esse pecado terrível, colocando ali os olhos de uma mulher que não era dele, que já tinha dono, a esposa de Urias, um homem que era servo de Deus, que era fiel ao seu rei, fiel ao seu país e leal ao seu próprio Deus. Um homem extremamente especial, e Davi vai ali e usurpa o ventre, usurpa a mulher dele, usurpa a mulher de Urias, tomando para si uma mulher que não lhe pertencia. E isso era pecado aos olhos de Deus e continua sendo até hoje pecado aos olhos de Deus, buscar uma esposa que não é a nossa, buscar uma mulher que não nos pertence. Mais do que isso, Davi, para tentar cobrir o seu pecado, pois a esposa de Urias tinha engravidado, a esposa de Urias era Batseba, que se tornou mulher de Davi. Davi se apaixonou perdidamente por essa mulher e ele coloca Urias na linha de frente para morrer. E isso é desagradável aos olhos de Deus, isso entristeceu a Deus, e Deus fala para ele: você pecou contra mim porque você rejeitou a minha palavra. E Davi chora e se arrepende com todo o seu coração e se arrepende diante do Senhor, mas ele paga consequências gravíssimas em sua família. A esposa dele, Batseba, perde o primeiro filho, ele perde aquele filho que é o filho do fruto do pecado, o filho do fruto daquilo que é ruim aos olhos de Deus, e ele acaba sofrendo essa perda, porque o Senhor não permitiu que essa criança nascesse. Essa criança então veio a falecer logo no seu nascimento, porque Deus não permitiu que essa criança vivesse. E mais do que isso, Deus não permitiu que a espada se apartasse da casa de Davi, e ali o pecado entrou, e onde o pecado entra, há destruição. Essa criança não morreu por desejo de Deus, a criança que veio a nascer morta, ela morreu porque o pecado entrou, e onde o inimigo entra, onde o diabo entra, ele vem senão para roubar, matar e destruir, e ele veio para roubar, matar e destruir na família de Davi, onde houve mais irmãos matando irmão, irmão estuprando irmã. Olha o mal que Davi trouxe para dentro da sua casa ao pecar contra o Senhor, abrindo uma brecha para que o inimigo entrasse. Eu quero te dizer hoje que você não deva abrir brechas. Eu te incentivo a não abrir brechas para o inimigo entrar na sua casa. Não cometa aquilo que é mal aos olhos de Deus, não cometa aquilo que não é do agrado do Senhor, não porque você esteja desobedecendo a Deus, não porque Deus é aquele carrasco que quer te podar, quer te limitar, mas Deus quer te ensinar, e aquilo que Deus fala para você fazer, faça, porque quando nós fazermos a vontade de Deus, nós nos mantemos firmes na presença dele, nos mantermos firmes na palavra dele e das promessas dele.
quando nós estamos firmes nas promessas do Senhor, nós não estamos sujeitos ao julgamento do mal, ao julgamento do inimigo, porque o julgamento do inimigo vem para nos destruir, vem para nos destroçar, vem para destruir a nossa casa, a nossa família. Não deixe que isso aconteça com você. Não faça como fez Davi. Deus permitiu que essa história estivesse sendo contada hoje para você, para que você não cometa o mesmo erro, como Salomão, filho de Davi, falou e escreveu lá em Provérbios: o sábio aprende com os erros dos outros. Nós devemos aprender com os erros de Davi, assim como nós aprendemos com os acertos de Davi, que foram muito maiores, muito mais ele acertou do que errou. Nós também temos que aprender com os erros dele, porque a promessa do Senhor é maravilhosa. Se nós voltarmos aqui para 2 Samuel capítulo 7, o mesmo profeta que nós estamos falando aqui, que é Natã, este é o profeta que veio corrigir outro profeta. Deus manda profeta corrigir profeta, porque Deus quer mostrar que ele fala com os seus profetas, ele instrui os seus profetas e ele mostra a sua correção. Deus tinha perdoado Davi desde o princípio, porque ele conhecia o coração de Davi e ele sabia que Davi ia se arrepender, mas nós não estamos livres das consequências do pecado. Quando nós pecamos, nós atraímos consequências malignas para a nossa vida. O perdão de Deus sempre está à disposição. Deus perdoa 70 vezes 7. Ele nos perdoa cada vez mais. Quanto mais você pedir perdão, mais Deus te perdoa. Mas quanto mais você peca, mais sujeito à condenação do pecado você está. Porque o pecado leva à morte, o pecado leva à destruição, o pecado abre brechas para o inimigo agir na nossa vida, e quando ele age na nossa vida, ele traz destruição, ele traz morte, ele traz dificuldades. Mas quando Deus age na nossa vida e nós andamos em obediência, nós vamos ler agora na palavra de Deus a promessa dele para Davi através do profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 12 em diante. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem constituirá um templo em honra ao meu nome, e eu o firmarei o trono dele para sempre. E eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens e com os açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono não terá e será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado. Em outro texto diz que o seu trono permanecerá para sempre, e virá da sua descendência um que permanecerá rei, e será rei por todo sempre. Aqui é mais uma profecia sobre Jesus. Jesus é descendente de Davi. Davi foi perpetuado no trono através de Jesus. Se nós lermos lá nas passagens dos evangelhos, muitas pessoas vêm reconhecendo, o próprio Bartimeu reconheceu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Outro chama de raiz de Jessé, que é o próprio pai de Davi. Raiz de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Davi foi perpetuado porque a sua lealdade a Deus, embora ele tenha pecado, embora ele tenha cometido erros, atrocidades aos olhos de Deus, o seu coração se arrependeu e ele não fez mais o que era mal aos olhos de Deus. Ele viveu em verdade e em retidão até o último dia de sua vida, e o profeta Natã traz aqui a sua mensagem e relata a sua profecia, trazendo o reinado de Davi como um reino para sempre. O seu filho Salomão construiu um templo, e esse templo está
e descerá na cidade celestial sobre essa terra, e Jesus governará sobre esse templo durante 1000 anos e reinará sobre nós, para cumprir a profecia dessa palavra. Olha que poder está nas profecias desta Bíblia, olha que poder está nas mãos dos profetas, e eu quero declarar que você é profeta, e esse mesmo poder está sobre a sua vida, esse mesmo poder está sobre a sua casa, e quando você ler essa escritura e transmitir a mensagem dessa cruz para as pessoas, elas receberão essa mensagem eterna e serão transformadas pelo poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar, diante do seu poder, Pai. Vem, Senhor, sobre o seu povo, vem, Senhor, sobre essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas possam ser tocadas pelo seu poder, assim como Davi viveu transições, viveu momentos difíceis, cometeu erros imperdoáveis. O Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos tratado e o Senhor tem nos ajudado até no momento que nós enfrentamos as consequências dos nossos erros. O Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos guardado, e por isso eu te peço, Senhor, visita cada um que esteja assistindo esse vídeo e que ele possa ser transformado pelo poder da tua palavra, que ele possa ser curado do mal, que ele possa ser curado do sentimento pecaminoso, que ele possa ser curado do sentimento que tem conduzido ele à perdição, mas que ele possa ser vivificado na tua presença, na tua palavra todos os dias, assim como Davi foi lembrado e tem sido lembrado até hoje. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo possa ter na sua descendência a lembrança do evangelho de Jesus sendo vivo e eficaz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.